Devido às medidas de isolamento social e às restrições sanitárias no combate à Covid-19, diversas empresas se depararam com a necessidade de vender seus produtos e serviços no comércio digital para tentar superar a crise. Não foi à toa que o e-commerce registrou seu maior crescimento durante a pandemia do novo coronavírus. Só no primeiro trimestre de 2020, as vendas pela internet movimentaram mais de 38 bilhões de reais em todo o Brasil. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender como a expansão desse setor vem acontecendo, quais as mudanças que estão ocorrendo por conta da pandemia e as perspectivas de mercado para os próximos meses. Vem com a gente! Reflexo da pandemia, o e-commerce vem crescendo num ritmo acelerado. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, em 2020 o Brasil registrou um aumento de 400% no número de lojas que entraram para o mercado digital. Isso significa dizer que, por mês, cerca de 50 mil estabelecimentos online foram abertos. Para falar sobre a evolução e o crescimento desse mercado, estão no estúdio comigo o diretor executivo do Instituto Fecomércio de Análises e Pesquisas, IFEC-RJ, João Gomes, e o especialista em comércio eletrônico e fundador da Convém Store, Luíde Sena. Oi, João. Oi, Luíde. João, você pode traduzir para a gente em números o que significou esse crescimento no Brasil do e-commerce? O crescimento foi bastante significativo. Já tinha uma tendência de aceleração nos últimos anos. Você pega uma trajetória de 2010 até 2019, né, o crescimento é significativo. Você avança aí quatro vezes alguma coisa, né, o volume total, comparando aí os primeiros semestres, né, como a gente tem a dado dessa comparabilidade, para essa comparação, então o faturamento nesse período cresceu bastante. Só que em 2020, por conta dessa necessidade e por conta desse empurrão, né, que foi a pandemia, e foi uma questão de sobrevivência, a gente observou aí um crescimento de 26 para 38, né, de bilhões em termos de faturamento do e-commerce, falando aí de primeiro semestre. Então, um aumento de 12 bilhões, né, de um ano para o outro, coisa que a gente teve, ali, se a gente for comparar nesses anos que a gente fez observação, foi de 2014 até 2019, né, esse crescimento de 12 bilhões. Então, em 6 anos, a gente observou em um só, né, um salto bastante significativo, que envolveu mudança de comportamento do consumidor, envolveu adaptação por parte do empresário para a sobrevivência, principalmente aqueles de menor porte, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma mudança de paradigma, e muitos que ficavam relutantes, né, em usar esse meio foram obrigados, por uma questão de necessidade, a entrar nesse mercado e com certeza não vão sair mais. Luíde, você pode explicar para a gente, fazer essa diferenciação, né, dos vários tipos de e-commerce que a gente pode encontrar? Eu acho que assim, os principais, né, que a gente está mais acostumado são os e-commerce próprios, né, das grandes redes de varejo, né, isso gera um segmento muito forte, por exemplo, de moda, decoração, né, isso você já encontrava isso de forma muito fácil. O que a gente viu, né, tinha os intermediários, né, que eu chamo, que são os aplicativos de entrega, né, isso teve uma expansão, né, já vinha crescendo, é um modelo de negócio relativamente novo, que vem crescendo e é óbvio, na pandemia se expandiu rapidamente. E um segmento muito interessante que entrou no jogo, eu acho, nesse último ano, foi o pequeno comércio local, né? Que no final a gente sabe que no comércio é o que move a economia, né? É onde emprega a maior parte da população, e a gente viu ele se renovando, né? Eu queria depois falar um pouco mais sobre isso, mas a gente vê o mercado de bairro, a padaria, né? O pet shop entrando no jogo, né? Entrando e sendo mais um canal de venda para ele. Tem uma série de vantagens, uma série de outras coisas que eu queria falar um pouco depois, mas eu acho que esse movimento, pessoalmente, foi muito interessante e que aconteceu por causa da pandemia. No caso do Rio, do estado do Rio, a gente tinha um quantitativo bastante importante de empresários que ainda não tinham aderido a esse comércio digital. Como é que foi esse processo, João? E, principalmente, em relação às resistências, quais são as principais resistências, né,
para poder aderir a esse novo tipo de mercado que já era tendência, que vocês já vinham estudando e que, assim, várias iniciativas já buscavam também envolvê-los nessa mudança que estava acontecendo? Por parte do... você tem ainda uma dificuldade, né, de penetração. Você vê que mesmo com a pandemia, você teve ali mais de 40% dos empresários fluminenses que não desenvolveram nenhuma plataforma. Por outro lado, quase mais ou menos esse mesmo percentual já tinha alguma plataforma, alguma forma, como eles falou, alguma forma de venda, né, ali pelas redes sociais, etc. Não é uma coisa organizada com site ou no marketplace, enfim, mas de alguma forma ele já usava a rede. Mas o fato é que a gente, 1/5 dos empresários fluminenses, pega 21,1%, desenvolveram a plataforma. Isso equivale aí pelo número da última rádio que a gente tem, que foi em 2019, mais ou menos ali 100 mil empresas, mais de 100 mil empresas. Então, dentro do contingente que a gente fala no setor do comércio e serviços, quase 400 mil empresas, a gente tem ali em torno de 100 mil empresas aderindo às redes, à parte da internet, alguma forma de venda por esse meio eletrônico, né, de alguma maneira, desenvolvimento de uma plataforma online ou uso de rede social, enfim, algum caminho, né, como eu falei no início, para essa sobrevivência. Então, viram a necessidade de adotar algumas atitudes e, com certeza, vencer preconceitos passados por conta dessa necessidade. Uma das coisas que a gente percebe, né, quando a gente vê a migração para o mercado digital, é a necessidade de conhecer todo o processo. Não é só mais estar ali no balcão, vender o produto, mas ter todo um processo de atendimento, de monitoramento, para entender como esse produto vai chegar até o consumidor e como é que você pode fazer as devoluções, enfim, a parte toda de direitos do consumidor. Queria que você falasse, Luiz, um pouquinho sobre essa entrada dos pequenos, né? O que você percebeu de mudança até no fato de aceitar melhor, né, estar dentro desse jogo, jogar esse jogo, entender como todo esse processo funciona? E você foi muito no ponto que é o mais tradicional, né, que são aqueles varejistas que vendem através de plataformas, né, que entregam à distância, vamos dizer assim, que usam alguma empresa de logística ou próprio Correios para entregar. Eu acho que isso é o tradicional, né? É um movimento que já vinha acontecendo. Eu acredito que tem muito material, eles estão muito bem assistidos nesse sentido, em adotar plataformas que já resolvem grande parte do problema deles. Tá? Então, esse ponto acho que estava bem resolvido. Eu queria muito falar da questão do comerciante local, do pequeno comércio local, que eu acho que é aí que está a grande virada de chave na transformação digital do Estado e das cidades. Então, assim, como o João falou, né, existe uma resistência, mesmo com pandemia, uma resistência, uma inércia, né, muito grande em adotar, né, plataformas digitais ou desenvolver a sua própria solução. Muito, assim, então, hoje a gente já tem, eu costumo falar muito isso, hoje a gente já tem tecnologia barata e disponível para viver, talvez, no futuro que a gente imagina que vai estar daqui a 20 anos. Isso já poderia estar acontecendo agora. Por que não acontece? Por causa de uma inércia, principalmente dos varejistas, do comerciante. Eu acho que o que falta, né, ele enxergar é as vantagens que isso traz para o negócio dele. Né? Ele acha que, putz, é um negócio que vai dar trabalho, eu não sei, não tem ninguém que me ajude. Não, tem empresas que podem ajudar nesse processo, né? Até a própria Convém tem uma parceria com a FEComércio, com o Sebrae, né, num processo de transformação digital. Que a gente vai falar no próximo bloco, você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Dentre as iniciativas que a FEComércio RJ adotou na pandemia está a parceria com a Convém Store, uma plataforma gratuita de e-commerce. Aí, Luiz, a gente começou a falar no bloco anterior, eu queria que você complementasse aí falando dessa ideia de trabalhar um convencimento. Depois vou pedir para o João falar um pouco mais sobre a plataforma em si. Eu sempre costumo falar, né, o que o comerciante faz bem e sempre fez bem há milhares de anos. Gerenciar ali seu estoque, os produtos, né, ter sempre aquelas novidades e ter um relacionamento muito bom com o seu cliente. Né? Esse é o diferencial do comércio de bairro. Né? Então,
tem muita empresa adotando intermediário, né? Ele perde esse contato com o cliente, ele perde esse canal direto para entender, para ouvir, para ver onde pode melhorar. Então, quando ele adota uma solução própria, né, claro, usando uma plataforma, usando uma solução como essa que a gente falou que a FEComércio tem, ele não está abrindo mão disso, de atender bem, e ainda está usando um sistema para melhorar a gestão do próprio negócio dele, né? Então, coisas assim, números básicos que acontecem quando ele adota uma plataforma online. Né? Por esse segmento de mercados, esse segmento que a gente é muito forte, né? Você tem um aumento do ticket médio de 3 a 4 vezes no online. Né? Por quê? Quando o cliente está indo na loja, ele está com pressa, ele não quer carregar peso. Quando ele pede online, ele consegue selecionar muito mais produtos, ele pede com calma, ele pergunta para a família inteira o que está faltando em casa. Né? Além disso, a recorrência de compra. Né? A gente vê vários casos onde o cliente passava uma vez na loja, porque nas outras vezes que ele gostaria de passar, ele, não vou descer, tô apressado, não estou com mão para carregar. Né? Então, na hora que um negócio local oferece a opção, esse canal de venda online, a pessoa, né, o cliente, começa a pedir várias outras vezes. Então, isso são dois dos benefícios, fora, se ficar aqui, eu posso ficar o dia inteiro falando de benefícios, que isso traz para a gestão do negócio. João, a FEComércio percebeu aí, eu acho que uma oportunidade também de unir e responder a essa resistência inicial de aderir ao mercado digital, percebendo também o momento aí de crise que todos atravessavam com a necessidade de fechar os estabelecimentos ao movimento público. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo de oferecer uma plataforma para que os comerciantes pudessem, então, fazer essa transição para o mercado digital. Foi uma visão espetacular do nosso presidente, o nosso presidente Queiroz, que identificou a necessidade de rapidamente proporcionar uma saída para aqueles que são os menos assistidos. Então, através de pesquisas, através de análises, através do Instituto, através da FEComércio, a gente vem batendo na tecla desde o início, né, desde antes do isolamento social aqui no estado do Rio de Janeiro, né, que foi, acho que dia 16 de março, a gente vem levantando bandeiras específicas, né? Primeiro foi a necessidade de crédito, o empossamento do crédito, que a gente discutiu bastante também em fóruns específicos na LERJ. A gente teve a oportunidade de mostrar nossos dados, né? E depois de 100 dias aí que alguma coisa aconteceu, né? Foi através do Pronamp. Antes, o Sebrae teve uma movimentação significativa, né? Mas aquele movimento que se esperava bem antes do Ministério da Economia veio bastante tarde, né? Então, nesse meio, né, alguma coisa tinha que ser feita para que pudesse também, em outras vias, né, ajudar os empresários a buscar o escoamento dos seus produtos, né, chegar de uma maneira diferente aos clientes, porque aquele que estava na ponta, né, voltando na tecla, né, que o Juscelino levantou, né, que o empresário, o pequeno empresário, micro e pequeno empresário do bairro, né, ali do seu entorno, ele viu simplesmente a sua demanda cair a zero, porque as pessoas pararam de andar na rua. E como é que faz isso? Como é que chega no seu cliente, né? E aí foi quando surgiu o movimento, né, da loja online, né, da parceria com parte da FEComércio, para conseguir escoar, né, dar uma vazão e dar mais um apoio para aqueles que ficam ali muitas das vezes à margem sem ter ninguém para pedir por socorro, como ficou bem evidenciado agora por parte do poder público, né? E mais uma vez as entidades do sistema tiveram presentes, não só a FEComércio, como o Sebrae, mas SESC, SENAC, todos também um trabalho direto com o empresário, um trabalho social bastante forte, né? E aí a gente tem que caminhar nessa linha, porque existe essa resistência, e concordo plenamente quando ele fala que a tecnologia já existente, né, parece que está fora do imaginário, né, mas ela hoje já é uma realidade, né? Você trabalhar
os próprios bancos de dados, né, os bancos de dados de cada uma das empresas. Ah, mas isso é uma coisa do outro mundo. Não, você tem ali o seu livro, você tem as suas anotações, começa a botar isso de uma maneira organizada, começa a botar isso, começa simplesmente numa planilha, começa a fazer essa relação, né, começa a avançar na loja online, começa a avançar no marketplace. Só para você ter uma ideia, eu estava vendo uma reportagem numa empresa chamada Next, né? Eles fizeram uma projeção de aumento da publicidade no marketplace até 2023 da ordem de 550%. E é isso tudo, né, gerando um valor total desses 2 bilhões e 600 milhões. E olha só que interessante, caminhando para quase 2/3 de todo o varejo sendo influenciado por essa propaganda nesse marketplace, para você ver como isso vai crescer, como isso vai ser importante e como isso vai ser relevante para o varejo que quisesse permanecer em pé. E como a Convém Store trabalha, assim, o que ela oferece, né, de facilidade para essa transição para o e-commerce? Luiz. Eu acho que isso é um trabalho bem bonito que a gente tem feito junto à FEComércio, junto ao Sebrae, que diferente, né? A gente fala assim, a gente não é uma plataforma de TI, né? Não é, toma aqui uma plataforma e se vira, né? Usa aí e tal. É realmente de pegar na mão do empresário, né, e fazer ele conseguir, né, de dar um super atendimento para ele conseguir migrar para esse mundo novo. Eu acho que é isso que foi o forte da parceria, né, e é bem legal a gente ver aquele empresário, né, que mal sabia ligar o computador direito, não, o que eu faço, eu não sei nada, né, então que ele não sabia como começar, por onde fazer, né, tanto o empresário como o cliente final, né, teve um contingente aí de pessoas com mais idade, tal, que nunca tinha comprado na internet, né, um contingente muito grande, não só de pessoas com mais idade, né, de forma geral, que começaram pela primeira vez. Né, então, né, o nosso empresário chega né, para o nosso time de operação, o meu cliente não está conseguindo comprar, o que eu faço? Né, então, a gente realmente ir lá, entrar em contato com o cliente final, entender qual é a dificuldade, né, e aí, na medida do possível, incorporar isso para facilitar, né, também o cliente conseguir, que nunca tinha usado, comprar. Então, eu acho que, além de pegar na mão e caminhar no processo todo de transformação digital, fora a plataforma. É uma plataforma que você consegue criar seu site, sua loja online, comunicar com o cliente, conhecer seu cliente, ver os clientes que compraram uma vez e não compraram mais, aqueles clientes que compram sempre. É isso. É simples então, assim. Uma plataforma que realmente tem muita informação ali, mas que, claro, né, não é só TI, não é só entregar isso, é o trabalho da FEComércio, da Convém, do Sebrae, e ensinar ele a fazer esse processo de transformação. Eu acho que esse que é a grande diferença que a FEComércio vem proporcionando para o empresário do Rio. E que foi um movimento que a gente assistiu muito de perto pelo Fórum de Desenvolvimento aqui da Assembleia Legislativa, que aconteceu em diversos setores. E é sobre isso que a gente vai continuar conversando no próximo bloco, por isso você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com o diretor executivo do IFEC-RJ, João Gomes, e o especialista em comércio eletrônico, Luiz Sena. Para empresários que desejam entrar no mercado online, as opções são variadas. Pode ser pelo site, redes sociais e também pelas vitrines digitais. Esse é o exemplo do Mercado Azul, uma plataforma gratuita lançada pelo Sebrae e que oferece às micro e pequenas empresas a oportunidade de anunciarem seus produtos e serviços. Quem explica para a gente é a coordenadora de mercado do Sebrae Rio, Raquel Abrantes. A plataforma ela existe desde 2019 e ela ficou num grupo bem pequenininho para fazer testes, para ver se realmente era o que o empresário estava precisando, e foi realmente levado em consideração que ela é totalmente focada para empreendedores brasileiros, então, ou seja, não tem interferência de ninguém internacional, ou seja, é o nosso mundo, é a nossa vida, e ela foi construída exatamente para que as pessoas pudessem ofertar seus produtos e serviços, assim como procurar um fornecedor. A ideia principal é criar mais uma vitrine de negócios, né? E como é que seria essa vitrine? É um cadastro super simples, basta você entrar mercadoazul.sebrae.com.br,
faz o seu cadastro, você tem direito a colocar suas fotos, dizer exatamente qual é o seu produto, a quantidade que você tem para vender, às vezes, assim, vale até a pena você dizer qual é o estado que você tem interesse em publicar, e levar o seu produto, porque às vezes o cliente pensa, eu vou botar para todo o Brasil, só que ele não tem condições de entregar um saco de cimento lá em Belém do Pará. Então, esses cuidados é importante na hora de fazer essa navegabilidade por qualquer plataforma de e-commerce que existe. Deixando bem claro que o Mercado Azul ele não é uma plataforma de e-commerce, a gente não faz as transações comerciais, a gente apenas apresenta os produtos, ou seja, ele é considerado uma vitrine virtual, onde os seus produtos e serviços são colocados à exposição e que você pode colocar todo o descritivo desse produto. Isso é o mais importante e super relevante. Essa plataforma ela foi criada principalmente com o intuito de ajudar esses pequenos empresários que muitas vezes não tinham um horizonte dentro de uma internet. Então, a gente verificava que essa população, né, ou melhor, esse empresariado, essa fatia de empresários, que são os meios, micro e pequenos empresários, eles ocupavam 73% do mercado que não era avançado. Então, seria mais uma oportunidade de se colocar frente ao mercado. Quando eu falei dos 73% dessa fatia de empreendedores, é porque muitas vezes eles nem apareciam numa busca, né? Eles até têm um site, eles até fazem suas redes sociais, mas eles não aparecem numa busca. Quando você está dentro da vitrine digital do Sebrae, que é o Mercado Azul, você consegue taguear, ou seja, você fica visível no Facebook, você fica visível no Instagram, todas as suas redes começam a aparecer como em primeiro lugar quando você colocar o nome da sua empresa. Então, isso também é legal, isso é muito relevante para esse empresário que precisa desse apoio imediato. Quando a gente fala dessa questão do e-commerce, várias soluções foram surgindo e se desenhando. Queria, Luiz, que você falasse um pouquinho mais sobre a Convém Store, assim, porque, diferente do Mercado Azul, ela faz também essa questão finaliza o processo de venda, né? Eu acho que esse ponto que ela falou, né, que a Raquel falou, minha amiga aí, a Raquel, é muito importante pela questão do tagueamento, né, de você... O empresário muitas vezes vende online, mas ele não aparece na busca, né? Como é que ele vai saber isso? Educação, né? Ele conhecer, ter alguém que ajude ele nesse processo. Então, de fato, também na plataforma da Convém com a FEComércio, né, toda essa parte de tagueamento, a gente chama de otimização no Google, né, é feita. Né? Então, tem todo um conjunto de conhecimento que não necessariamente o empresário ele precisa saber, mas ele precisa que alguém saiba, que alguém ajude ele com isso. Então, eu acho que foi muito bonita essa iniciativa do Sebrae, da FEComércio, das entidades que apoiam o empresariado para ajudar ele nesse processo. Então, como eu te falei, a FEComércio com a Convém tem uma plataforma que, além de taguear, de fazer a otimização do Google, você consegue vender, você consegue botar... ter o pagamento online, tem integração com o correio, então você consegue, o cliente na hora que vai consultar já tem a taxa de frete ali, então uma série de vantagens para ele conseguir oferecer seu produto e vender. Lembrando, a gente é muito forte nesse segmento de negócios locais que vendem no entorno, e a gente evoluiu muito na parceria com a FEComércio e com o Sebrae, justamente por aprender que tem esse contingente enorme de clientes, principalmente de moda, decoração e tal, que entregam, como ela falou ali, a pessoa está no Rio, vai vender lá em Manaus, como é que ela faz esse produto chegar lá? Então, a gente tem aprendido muito nesse processo também e evoluído a plataforma para atender também esse tipo de cliente. João, no e-commerce, o estímulo a ele também passa por algumas questões de legislação que são diferentes do comércio local, né? E de todas as burocracias que o próprio empresário já está acostumado a lidar. Que tipo de políticas, na sua opinião, são importantes de serem estimuladas nesse momento em que essa transição está acontecendo? É necessário aí um investimento para poder aderir às redes e conhecer um pouco mais sobre isso? De que forma vocês têm estudado e pensado também nessa questão da sugestão de políticas públicas para estímulo do e-commerce? Olha, primeiro eu acho que é preciso romper com esse paradigma negativo para que os empresários possam entrar nesse circuito, né? Então, assim, a catequese
a parceria com a Convém, então mostrando que ele pode ter novos horizontes, mostrando que ele pode ter a venda não só local, mas uma venda para outros estados, e auxiliando, né, dando a mão para esse empresário e levando ele para essas novas perspectivas. Acho que isso é o primeiro ponto. Agora, quando a gente vai falando com os consumidores, o principal ponto quando eles compram, o principal ponto negativo, né, de problema, né, quando eles fazem a compra online, e aí quase a metade já enfrentou algum tipo de problema, é a questão do custo do frete e a demora na entrega do produto, né? Então, assim, o que está no entorno disso, né? A dependência de quem na hora da entrega, né? Tem terceiros, né? Tem a questão do frete, né? Tem a questão dos correios, né? E nesse movimento você precisa de rodovias, né? Que o movimento é basicamente, na sua larga maioria, por estradas. Então, uma grande preocupação até da pandemia era essa chegada, né, por conta do fluxo, né, que ficou prejudicado, ficou muitas das vezes, em alguns momentos, interrompido. Então, você passa investimento na estrada, você passa em questão de frete, investimento na parte logística, tem um entendimento de se o Correios é uma solução ou não. Então, assim, tem que ter um estudo amplo, uma preocupação ampla, né, por parte do governo, né, e aí cada um dentro do seu âmbito, para ter um entendimento de que esse é o caminho, né, de um setor, né, que você está falando de comércio, comércio e serviço, né, a gente está falando de 70% do PIB, o comércio nesse movimento todo que a gente viu no segundo semestre, ele foi ali o que segurou as pontas na arrecadação do Estado. Então você vê que isso é uma necessidade de ser olhada para que isso amplie de uma forma saudável e para que não haja canibalização, né? Para que todos andem, né, no mesmo sentido e com a mesma pegada, né? Porque não adianta uns irem muito, outros ficarem sem o auxílio, porque vão sumir, vão perecer pelo simples movimento do processo que é novo. Então, chamar a atenção, trazer, pegar na mão e levar, mostrando que esse é um caminho sem volta, é muito importante. E outra questão seguinte, o crescimento dos produtos ilegais, da venda de produtos ilegais, da informalidade derivada do e-commerce também. Então, é muito importante, vem se discutindo muito isso no Conselho Nacional de Combate à Pirataria. A gente também levantou esse ponto no Conselho de Combate ao Mercado Ilegal da FEComércio, né, que você tem informalidade, que é uma chaga enorme, uma economia subterrânea, que muito bem faz o trabalho da Fundação Getúlio Vargas com ético, né, mostrando o tamanho dessa economia informal subterrânea. Tem o trabalho do IFEC que mostra o grande volume de produtos vendidos, né, que é produtos piratas, né, que a gente faz a pesquisa falando em produtos piratas, embora a gente saiba que o termo tem limitações, mas enfim, é uma perda muito grande, né, para os empresários, para o Estado em termos de arrecadação, e é um avanço nesse mercado de e-commerce. Certamente isso também vai caminhar nessa linha, esse lado negativo também tem que ser olhado pelas autoridades, não só estaduais, como nacionais também. Então, você trouxe aqui um tema muito importante que eu acho que até desdobra em outros programas, que é falar sobre essa questão da pirataria também no e-commerce. Quer dizer, são questões que têm que estar sendo observadas, mas a gente tem também uma possibilidade aí de, ao caminhar junto, a fazer esse ingresso no mercado digital de uma maneira mais organizada e a partir das federações, enfim, das plataformas que vão se formando, né, como oportunidade, um caminho aí quase que sem volta nesse mundo que se expandiu muito por conta da internet. Queria, para a gente finalizar aqui o programa, falar um pouco de perspectivas. O que vocês enxergam aí como futuro nessa questão do e-commerce e principalmente no posicionamento do Estado do Rio de Janeiro nessa questão? Aí é uma pergunta para os dois, só para a gente finalizar rapidamente aqui o nosso programa. Então, eu acho que esse trabalho, né, esse aprendizado que a gente teve, a FEComércio teve
nesse último ano, eu acho que isso tem que ser aproveitado agora para fomentar ainda mais, né? Tem uma discussão muito grande, por exemplo, sobre, né, as grandes plataformas e tal, né, que não é um monopólio, não é e tal. Como é que a gente combate essa questão do monopólio? Como é que a gente faz isso? Com ações e tal? Não, eu acho que não é isso. É com educação. Né? É mostrar as vantagens e desvantagens, e aí o empresário poder decidir e escolher o que ele quer fazer com algum conhecimento, com alguma base. Né? Hoje a gente vê as decisões sendo muito tomadas no impulso ou na melhor venda, né? E não que isso vai trazer o melhor benefício para ele no curto, médio ou longo prazo. Né? A gente tem recebido muitos clientes, né? Tem dois cenários, né? Muitos clientes que vêm na gente falando, não, eu fiz uma outra plataforma, fiquei 6 meses, 1 ano, e não funcionou por causa disso. Né? Vários motivos, né? Então, por que ele tomou essa decisão antes? Porque ele não tinha informação, né? Como é que a gente faz essa informação chegar nele? E o outro ponto, né? Aquele empresário que a gente vai falar e fala, não, eu não quero fazer e-commerce, não, eu já tentei no passado e não deu certo. Mas não deu certo, mas foi feito da forma correta, né? Tava tagueado lá, igual a minha amiga Raquel falou, você estava aparecendo na internet, não estava. Então, como é que isso é resolvido, né? Como é que a gente não deu né, não é o voo de galinha, que a gente cresce com o e-commerce, isso volta tudo quando acaba uma pandemia. Como é que a gente faz isso? Com educação, né, com informação. Então, acho que esse é um papel muito fundamental, né, da gente ir de forma mais consistente, mais forte, com fóruns e explicando, elucidar e mostrar as vantagens e desvantagens e deixar realmente o empresário decidir e não ficar desconfiado com a primeira oferta. O empresário no estado do Rio, acho que no Brasil inteiro, é muito desconfiado. Por quê? Tem todo mundo tentando vender qualquer tipo de coisa para ele e que já deu um monte de coisa errada. Né? Então, eu acho que esse trabalho tem sido feito de uma forma muito transparente, muito legal, né? Muito verdadeira. Isso vai dar. Não é um trabalho fácil, é um trabalho de médio prazo. A gente vai ajudar você. Pode dar certo, pode não dar certo, mas se você insistir, gastar né, 1 horinha por dia nisso, a probabilidade de dar certo é maior. Então, acho que é isso. E, João, fala aí também sobre perspectivas, mas qual o caminho, né, que quem está assistindo nosso programa, se quiser também aderir à Convém Store, conhecer mais essa proposta, pode também encontrar na FEComércio. O que o Luiz falou, a gente já é um grande parceiro, né, e assim, é um investimento do tempo, o pequeno, como ele falou, 1 hora ali diária, você consegue avançar. E assim, teve uma resistência muito grande também no passado para a utilização de cartões, né? Cartão de crédito, né? Até agora recentemente por parte do consumidor, na entrada da utilização desse cartão de crédito, desse número, vão utilizar, vão clonar, enfim. Então a tecnologia está avançando em paralelo, dando suporte, né, para aumentar essa confiança. E assim, o que a gente tem que fazer é mostrar cada vez mais, trazer parceiros eficientes, né, robustos, né, inteligentes e com soluções práticas, e não tem custo, é bom que se diga, não tem custo, né, para o empresário. Então, assim, aquela dedicação do tempo dele, e fatalmente com esse trabalho de formiguinha que a FEComércio vem fazendo, que já cresceu bastante, vai lograr êxito, não está fadado ao sucesso, porque o caminho é esse. Quem não tiver nessa caminhada vai perecer, e é isso que a entidade não quer que todos sobrevivam e sobrevivam bem. E que as mãos sedentas, né, de impostos, né, e a parte arrecadatória não recaia sobre esse setor, né, entendendo que é um setor que está crescendo, é promissor, e ele necessita muito mais de atenção para ganhar corpo e musculatura do que ações, né, predatórias com elevação de níveis de impostos, coisa que o Brasil, o Estado do Rio de Janeiro, nenhum lugar aguenta mais. A eficiência do Estado tem que prevalecer e a atenção aos empresários, né, que empregam, que geram valor e geram ganhos e fazem a máquina girar pelos seus impostos públicos.
Muito obrigada, João, Luíde, por terem participado, aceitado o convite de estar aqui com a gente para falar sobre esse mercado e as promessas do e-commerce aí para o futuro. E para você, telespectador que acompanha a gente, já conhece o nosso canal do YouTube? Se ainda não, acesse o endereço que está aparecendo aí na sua telinha e segue a gente lá. Esse programa também tem a versão podcast. É só procurar na sua plataforma de streaming favorita por Fórum de Desenvolvimento do Rio. Eu te espero na semana que vem, TV Alerj, Canal do Povo.